Eu sonho com o mundo sorrindo, eu sonho com a vida. Principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos que ter isso aqui como base sólida dentro de nós, para que a gente não fique procurando recursos alternativos que não coincidem com as obras básicas de Allan Kardec. Tá? Hoje nós vamos falar de espiritismo e mistificação. Tá? A gente vai tentar mostrar qual que é a importância da doutrina espírita na nossa vida, através dos estudos, através do nosso aprimoramento, para que a gente não caia nessa área aqui, ó, de mistificar, colocar coisa onde não tem coisa. Tá? Vamos lá, espiritismo e mistificação. Para entendermos o tema, precisamos distinguir que seja espiritismo e o movimento espírita, para a gente ter mais ou menos uma noção do que é espiritismo, do que é o movimento espírita. O espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores que nos esclarece sobre o que somos, de onde viemos e para onde vamos, qual o objetivo da nossa vida terrena e por que das dores e sofrimentos. O espiritismo nos delega tudo isso através das suas obras de Allan Kardec. Os espíritos superiores naturalmente trabalham no sentido de espalhar as verdades do espiritismo entre os homens, para libertar da ignorância, dos erros, dos enganos e das ilusões. A doutrina espírita ela é clara. A partir do momento que a gente lê uma obra como essa, durante uma semana, nós já somos responsáveis pelos nossos atos a partir daquele instante. Já nos advertia André Luiz. E a doutrina espírita, quando ela é bem compreendida, ela tira aquele véu que encobre a nossa visão, para poder a gente saber lidar com as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. A gente não fica colocando dificuldade e nem buscando defeito em algumas coisas que nos acontecem no dia a dia, para a nossa tormenta, para a nossa dificuldade que a gente está passando naquele instante. Ele abre, descortina das nossas vistas e faz a gente ver além do problema, desde que a gente queira ver além do problema. Porque infelizmente nós ainda gostamos muito de ser o coitadinho da história, de ser aquela pessoa triste que todo mundo deveria passar a mão na nossa cabeça, nos acolher, nos abraçar. A gente quer sempre estar sendo coitadinho. Muitas das vezes a gente não tem coragem para encarar a vida, receber os tapas que ela nos dá com coragem, com determinação, com fé, com garra, mas sempre com os olhos voltados para cima, pedindo Deus as forças e recursos para a gente continuar. A doutrina espírita nos liberta desses dogmas que às vezes a gente é imposto desde quando a gente nasce. O espiritismo, enquanto ciência, filosofia e religião, codificada por Allan Kardec, vivenciada e difundida pelos espíritos superiores e pelos adeptos que procuram estudar os seus ensinamentos, é uma doutrina perfeita para o estágio de evolução do nosso planeta. É uma doutrina perfeita para o estágio de evolução do nosso planeta. O espiritismo não é a religião que vai salvar a humanidade. O espiritismo não é a religião que é a melhor do mundo. Quem trabalha com a doutrina espírita não quer dizer que ele é melhor do que o outro, não. Ela simplesmente dá uma oportunidade de a gente galgar um degrau a mais no nosso estágio de evolução. Porque ela faz com que a gente comece a assimilar, quando a gente quer assimilar, quando a gente assimila os seus ensinamentos, quando a gente começa a interiorizar tudo isso, a gente começa a modificar as nossas atitudes. E a partir do momento que eu modifico as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me tornando uma pessoa melhor, quem está ao meu lado também vai se sentir melhor. E essas pessoas que se sentem melhores também, com certeza, vão atrair melhores coisas para a sua vida. E nessa caminhada, a evolução chega. Porque o mundo está cheio de coisas negativas, coisas que não prestam. É só você ligar a televisão e você comprar qualquer jornal, você vê essas notícias cabrosas. Se a gente não começar a mudar as nossas atitudes, deixar, não, deixa do jeito que está, o mundo está assim mesmo, eu não tenho que me envolver com nada, deixa assim mesmo, o povo está assim mesmo, não vou me envolver não, vou preocupar só com a minha vida, não vou fazer nada para melhorar o ambiente que eu moro, que eu vivo. O que vai acontecer com o nosso universo?
Já o movimento espírita é um movimento dos homens, de suma importância para a difusão da doutrina dos espíritos. No entanto, todos nós que fazemos parte do movimento espírita, seja na condição de oradores, escritores, médicos, presidentes das instituições e trabalhadores em geral, precisamos ter critérios de observância dos postulados doutrinários para não estarmos contribuindo com o falseamento dos mesmos, que tem gerado uma onda de misticismo, que tem enquanado o brilho e a simplicidade das verdades espíritas. Por isso a necessidade e importância do estudo da doutrina espírita. O médico que não estuda a doutrina espírita, ele está fadado a cair nesse legado aqui, ó, ser místico. Aí o médico começa a ver coisa, começa a achar que a culpa dos espíritos, que está com maldição, que está isso, que está aquilo, e começa as coisas crescerem de tal maneira que sai fora do padrão normal que o doutrina espírita nos pede, que é nos tornar uma pessoa melhor. Há entre os homens menos avisados e entre os espíritos inferiores um movimento no sentido de denegrir, deturpar, distorcer, insofismável clareza e objetividade dos ensinamentos espíritas. Muitas práticas sugeridas por esse movimento têm sido introduzidas em nossas casas espíritas, complicando o entendimento da doutrina espírita. Infelizmente, a gente tem notícia, ou a gente vê alguns casos que a gente participa, a gente vai visitar, alguns rituais que estão colocando para atrair as pessoas para a casa espírita, uns movimentos que vai chamar a atenção. E a doutrina espírita, ela é clara, ela é neutra nessas questões. Não precisa ficar com gesticulações, não precisa ficar abrindo boca, não precisa ficar falando alto, né? Não precisa dar passe receitando as coisas para atrair as pessoas. Precisa incorporar em qualquer lugar para chamar a atenção, não precisa dizer que está fazendo um trabalho gigantesco, grandioso, para chamar a atenção de ninguém. As pessoas têm que vir para a religião, que é religar a Deus, por amor, não por esses atos, esses barulhos estrondosos. Quantos templos religiosos estão crescendo gigantescamente, estão comprando até rede de televisão por causa dessas coisas barulhentas. Não traz nada de interior, nada, só coisas exteriores. Ah, você dá isso, você vai ganhar aquilo. Só essa barganha que faz com Deus. Isso é a realidade do cristianismo? Foi isso que Jesus quis nos ensinar? Foi isso que Ele nos legou durante 3 anos, na sua trajetória de 3 anos? Foi isso que Ele quis nos mostrar que é para a gente fazer na nossa vida? Ou Ele pediu para que a gente tenha paciência, tolerância, amor para com o próximo, compaixão, ser melhor a cada dia? Não é isso que Ele está nos ensinando? A doutrina espírita é isso. É somente isso. Tem uma até história de um rapaz que chegou com a Bíblia. Você sabe a Bíblia, o tamanho que é, né? Parece um livro de prestação que o carro compra aí, dessa grossura assim. A gente tem que aproveitar esse benefício que o governo deu para comprar carro, né? Mas é desse tamanho, custa 3 vezes mais, mas a gente compra aqui. Quer comprar um carro? Pagar gasolina quase R$4 por mês, aí que é melhor ainda, né? E aí, o rapaz chegou num dirigente religioso e falou assim: se você me explicar o que está escrito nesse livro, enquanto eu estiver com um pé só, eu vou seguir a sua religião. Ele chegava, entregava ali e ficava de 4 assim, levantava uma perna. Enquanto eu der conta de ficar com uma perna só, eu vou seguir a sua religião se você me explicar, me convencer o que tem aqui dentro. E ele chegou para um cara conhecedor da Bíblia, abriu e papapá, ele cansou, achou a perna, não vou seguir o seu, não, porque é muito difícil. Chegou para outro, levantou, ele abriu a Bíblia e começou, e papai começou a discorrer e falava e abria o versículo, só que papai abria o versículo, abria outro, não, cansei e parou. Chegou no terceiro, aí o rapaz virou para ele e falou assim: tá pronto? Estou. Ele abriu, fechou, falou assim: ame, entregou o livro para ele. Falou assim: ame? Só isso? É, só isso. Mas para que esse tanto de letra que está vendo esse livro aqui? Não, isso aqui é complemento dessa
para conosco. Estão fazendo com a doutrina espírita hoje o que fizeram com o cristianismo de Jesus, saturando de práticas pagãs, de adorações, de mistérios, de dogmas, rituais e sacramentos. Infelizmente, em alguns lugares está colocando isso aqui como prática na sua caminhada. É importante lembrar que o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como toda doutrina espiritualista. Por isso mesmo, toca forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões, que é Deus, alma e a vida futura. A doutrina espírita é isso aqui: Deus, alma, nos ensina sobre Deus, sobre a nossa alma e sobre a vida futura. Mas não é uma religião constituída, tendo em vista que não tem culto, nem rito, nem templo. O único culto que tem aqui é um culto como este e o culto do Evangelho no lar. Todo mundo faz o culto do Evangelho no lar? Gente, 4 pessoas levantam a mão só. Levanta a mão, gente. Pelo amor de Deus. Levanta a mão. Certo. É muito importante, gente, a gente fazer o culto do Evangelho no lar. Eu conheci uma amiga nossa, uma vez ela falou para fazer 2 cultos durante a semana. Hoje ela mora fora, né? Ela está aqui hoje. Eu achei interessante quando eu tinha a oportunidade de ficar mais frequente lá na casa dela. A gente cresce, né? Tanto de largura quanto de idade também, né? A vida vai dando volta e a gente some um pouco dos amigos. Mas eu achei interessante que ela fazia 2 cultos toda semana. Um era o culto do Evangelho no lar, o outro era culto do lar. Eu conversava sobre as dificuldades do dia a dia, como é que estava dentro de casa. Isso era interessante, porque você tem a oportunidade de reunir a família em volta de uma mesa e bater um papo. No culto, você além de trazer Jesus para sua casa, você bate um papo com a sua família, vê como é que foi a semana, pede desculpa se fez alguma coisa que contrariou a pessoa, um familiar, ou aquele seu ente querido, e você bate papo. É uma harmonia, e essa harmonia traz fraternidade, além de você trazer Jesus uma vez por semana para sua casa. Quer coisa melhor que isso? A gente não convida um cunhado para vir uma vez por mês na casa de um churrasco, por que a gente vai abrir a porta para Jesus uma vez por semana? Qual que é melhor? Não precisa nem falar, hein? E que entre os seus adeptos, nenhum tomou ou recebeu o título de sacerdote. Quem trabalha na doutrina espírita não recebeu nenhum título de sacerdote ou de sumo sacerdote, como a gente vê em alguns outros tempos religiosos. Aqui está na Obras Póstumas, no capítulo, primeira parte do capítulo, curta resposta aos detratores do Espiritismo. Obras Póstumas. Um livrinho que quase deu. É difícil o espírita que estuda esse livro aqui, ó. Difícil mesmo. O Espiritismo é a doutrina do bom senso, da lógica e da razão. Nossas reuniões, sejam públicas, como essa, ou mediúnicas, devem ser dirigidas com absoluta simplicidade, sem qualquer formalismo ou ritual em suas atividades. Portanto, não condiz com a pureza da doutrina espírita, não condiz com a pureza da doutrina espírita o ritualismo de separar os sexos nas reuniões, colocando homens de um lado e mulheres do outro, o uso de roupas brancas ou de outra cor, o uso de miçangas ou outros ornamentos, o uso de imagens de santos ou de mentores, o emprego de qualquer sacrifício por razão da crença. Não importa se você quer colocar o quadro da Dona Maria Marques aqui de Jesus, não tem problema, não precisa encher igual a gente vê em alguns lugares. Não utiliza práticas de cromoterapia, cristais, fitoterapia, acupuntura, terapia de vidas passadas, homeopatia, raiz, ervas, hortaliças, não precisa nada disso. Você nunca vai chegar na cabine de passe, o cara vai tirar um raminho aqui e fazer igual aquele rapaz da televisão. Deus te põe a virtude. Você não vai ver isso. Um programa que faz isso, não tem? 7 horas da manhã no sábado. Quem levanta para assistir? Ninguém, igual eu. Mas é interessante, o Hamilton Carneiro, ele tira o raminho todo final do programa. Deus te põe a virtude. Não é assim que ele fala? Frutos da terra. A gente não vai ver isso na casa espírita. Não emprega velas, incensos, defumadores, luzes coloridas, raizadas ou floricultura. Em casa espírita, eu estou vendendo raizada, gente. Ó. Pra quê? Gosto de vender sua raizada para emagrecer, gente. Eu ia comprar ela de litrão, assim, 200 litros. Isso aí também é um dos degraus do espiritismo, e
Nós já passamos por lá anteriormente. Vou falar agora mesmo, está no livro dos médicos, vou explicar ali agora mesmo. É a diferença do que é a doutrina espírita, kardecista, com as doutrinas que são espiritualistas. Né? É o caminho que estão galgando para poder chegar nisso daqui. Qualquer religião, a partir do momento que começa a estudar Kardec, ela se torna kardecista, por causa dos ensinamentos básicos dele. Não pode misturar as coisas. Né? Não tem sinais cabalísticos, nem símbolos, como por exemplo estalos de dedo na hora do passe, passes utilizados, aconselhamento na hora do passe. Não tem que ter isso. Passe é transmissão de energia. Mas, é o espírito para nós e para cá. Meu Anderson, antigamente tinha um passe de soco. Tem. Ainda tem. Mas ainda tem. O menino caía, machucava, a mãe vinha, meu filho, que é isso? Machuquei. Sarou. Mas se você estudar aquele livro do passe do Jacob Mello, não lembro, acho que é o passe, não, no livro da capa amarela, ele fala sobre o passe, o solto. Já foi muito usado no passado. Porque a gente não pode ficar toda hora na ouvido dos outros também, porque senão a gente não escova os dentes, tá com problema, eles estão com uma catinha na cara deles e a mãe vem. É igual o médico levanta o braço assim, tá com a CC aqui, ó. Usa aquele desodorante Branca de Neve e 7 anões. Ele tem 3 anões desencarnados aqui, levanta o braço assim, ó. Não dá certo, né? E aqueles também que não estica o braço, trabalha com asinho de fregaçado. Mas cada um é cada um. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu acho que não precisa nem dar passo mais. Tá tudo morto. Né? Só da gente estar aqui e mentalizar a coisa boa, a gente vai receber. Não existe o passo espiritual, a gente está aqui, mentaliza um parente que está lá na UTI, lá em São Paulo. A espiritualidade não vai transmitir o passo para ele, não precisa da gente estar lá. Então vai chegar um dia, a gente não vai precisar nem entrar na cabine de passo para receber. Só o fato de estar aqui, a gente já está recebendo. Tá? Muitas práticas misticistas foram introduzidas em muitos centros espíritas, em virtude da invigilância de seus dirigentes, que no afã de atrair ou evitar a evasão de adeptos, buscam práticas alternativas que nada tem a ver com a doutrina espírita e o que mais às vezes está descaracterizando os princípios doutrinários. Está doutrinário, mas é doutrinário, tá? Infelizmente, na casa espírita que eu trabalho, que é a casa de Eurípides, muito tempo atrás, tentaram colocar isso aqui, ó, para atrair. Atraiu realmente. Mas o estudo, as obras básicas de Kardec, a necessidade de se colocar como guardião da doutrina espírita, fez com que por si só ele se autoconvidasse a sair da nossa casa. Ninguém precisou expulsar, a gente não precisou fazer barulho, a gente não precisou denegrir a imagem de ninguém. Por si só, eles se convidaram e saíram da nossa atividade. Por falta disso daqui, ó, estudo, somente isso. Tentaram trazer coisas. Chegaram ao ponto de falar que Allan Kardec estava ultrapassado. Eu tenho certeza, vou falar por mim, eu não li todas as obras de André Luiz até hoje. Eu não li todas as obras de Emmanuel. Não estudei profundamente as obras de Allan Kardec como deveria estudar, igual obras póstumas, igual a Gênesis. São obras fundamentais para a nossa interiorização. A gente se apega mais que ao Espiritismo, a gente fica mais no Evangelho, no livro dos médicos, no livro dos Espíritos. A gente pega mais maçã que fala de encontro às nossas necessidades. Como é que eu posso falar que Allan Kardec está ultrapassado se eu não li nem todos os livros dele para compreender realmente? E para que se eu não li, se eu vou ficar lendo outras coisas que são alternativas, não tem nada a ver misturar coisa com coisa. Infelizmente. Então a gente tem que saber fazer essa distinção. O que é melhor para nós, o nosso aprendizado, a nossa caminhada de evolução. E como disse o seu Zé, que estão dando a continuidade para o caminho de evolução, se a gente quer demorar um pouco na nossa caminhada na questão de aprendizado. Né? Basta a gente fazer essa separação do que eu quero para a minha vida hoje. E no livro dos médiuns, no capítulo 27, vai chegar ali, nas contradições e mistificações, no item 10,
As doutrinas errôneas, ensinadas por certos espíritos, não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Olha o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Quererias ter tudo sem esforço. Nós somos assim. A gente quer tudo de Deus sem esforço nenhum. A gente quer que Ele nos perdoa, Ele quer que a gente ajude a gente a ganhar na Mega Sena, Ele quer que a gente pare de ficar com dificuldade, para que deixe que a gente fique sem enfermidade, que a vida se torne melhor, que aquele parente meu difícil melhore da noite para o dia. A gente quer tudo isso com facilidade. A gente não quer se esforçar para melhorar, compreender, tolerar, perdoar. A gente não quer nada disso. Isso é igualzinho o espírito de Erasto que chegou com um rapaz e falou para ele: olha, Deus me concedeu a oportunidade de conversar com você. E ele falou: tudo que você quiser pedir é para mim te ajudar a ter. Eu vou levar as suas rogativas até ele e ele vai te dar o que você quer. Aí, se aparecer um espírito aqui e falar isso para nós, o que você vai fazer? Que massa! Uhul! Vou curtir, né? Igual no Facebook, vou curtir. Não é assim? Vou compartilhar também com meu colega também curtir e se beneficiar. Não é assim que a gente faz? Aí ele disse: é mesmo, Erasto? Isso. Então eu quero perdão de Deus, eu quero muito amor para a minha vida, eu quero todos os benefícios de alegria, toda a felicidade que o mundo pode me proporcionar, quero que as coisas não tenham mais sofrimento no mundo. E foi pedindo. Aí o espírito já... Porque quando a gente pede uma coisa, a gente não pede uma, a gente pede logo 10. Ainda mais de uma oportunidade, né? E aí ele falou assim: então tá bom, pediu? Beleza. Aí eu falei, tirou a mão do bolso, tirou um saquinho mais ou menos desse tamanho aqui e deu para ele: toma, Deus atendeu as suas rogativas. Aí ele falou assim: o que é isso? Eu pedi tanta coisa, como tudo dentro desse saquinho pequenininho assim. Ele falou assim: pô, meu, porque Deus dá tudo isso em forma de semente. É você que vai fazer ela germinar dentro de você. Deus é assim. Só que a gente não entende. A gente já quer colocar uma semente aqui hoje aqui, e a outra aqui, e amanhã a gente já pega, já fica com a rede na mão para esticar ela, para a gente deitar e ficar no bem bom. Não é assim? As errôneas são uma consequência. Não, deixa eu voltar aqui que eu não acabei. Querereis ter tudo sem esforço. Sabei que não há campo onde não cresça a erva daninha, que o lavrador deve arrancar. Qualquer campo que você for plantar, vai nascer uma erva daninha. Porque se você for um bom lavrador, o que você vai fazer? Você vai tirar, não vai? Por isso que Deus deixou nascer o joio junto com o trigo, para que você arrancasse o joio e deixasse só o trigo. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do nosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, aceitariam apenas a verdade. Os erros são como joias falsas, que só um olho experimentado pode distinguir. É preciso para vós um aprendizado para distinguir o verdadeiro e o falso. Pois bem, as falsas doutrinas servem para vos exercitar a distinguir a verdade do erro. E ainda continua na 10a. Aqueles que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se adota o erro é porque não estáis avançados o suficiente para compreender a verdade. Não sou eu que estou dizendo isso, são os espíritos superiores, Allan Kardec. Tá? E ainda no livro dos Médiuns, na questão 303.1, do capítulo 27 das mistificações, ele pergunta: as mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita? Haverá um meio de evitá-las? Aí eles nos responderam: parece-me que podeis encontrar a resposta revendo o que já vos foi ensinado. Sim, é claro, e para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade, porque o mundo de regeneração está chegando. A doutrina espírita facilita essa compreensão para que a gente alcance, quem sabe, um dia, esse mundo de regeneração que será na Terra. E ainda continua: desde que não vos afasteis disso, jamais sereis mistificados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. E no livro dos Espíritos, no capítulo 12, Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros, na questão 553, Allan Kardec pergunta aos Espíritos:
Qual pode ser o efeito de formas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor com a vontade e cooperação dos espíritos? Será que os espíritos superiores vêm ficar ao meu lado, me ajudar no trabalho, uma coisa que eu quero fazer, desde que eu quero somente banalizar o que eles estão nos dizendo? Será que o espírito superior vai sair lá de onde eles estão para chegar perto de mim e me ajudar? Ou vão vir qualquer um que chega aqui? Né? E aí eles responderam: é o efeito de torná-las ridículas se forem pessoas de boa fé. Caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as formas são charlatanices, enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento, não pelas coisas materiais. Aí, os espíritos estão nos esclarecendo. E no livro dos Médiuns, no capítulo 29, rivalidade entre as sociedades, se o Espiritismo, na pergunta 350, se o Espiritismo, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o qual só se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Não adianta a gente querer mudar da noite para o dia, que a gente não vai conseguir. Isso é gradativo. Durante o dia eu falo mal de 10 pessoas, a partir de amanhã eu vou começar a falar só de 9, depois de amanhã só de 8, e assim por diante. Não tem aquela historinha da senhora que chegou o padre, foi confessar e falou: padre, eu não estou aguentando mais meu marido, ele enche meu saco todo dia, nós briga todo santo dia, dá uma reza aí, faz qualquer coisa para me ajudar a parar com essas brigas com meu marido. Aí ele falou assim: olha, a senhora já frequenta a nossa igreja há muito tempo, a senhora sabe o que Deus está nos ensinando, mas tem uma simpatia que a senhora pode fazer. Qual que é? A hora que ele chegar na casa da senhora, a senhora escutar ele chegar, abrir o trinco, a primeira coisa que a senhora faz: corre lá no fio, deixa um copo de água, enche a boca de água, fica com a boca na água e deixa ele falar o que quiser. Dá certo, tem certeza que vai dar. Só que o padre sabe que tem mulher, parece que para a depressão. Esquentou, ela explode. E aí ela pegou e colocou aqui, escutou, escorreu, puxou a boca d'água e ficou lá assim, ó. Aí ele chegou, já está acostumado a brigar. A primeira coisa que ele virou para ela: o que é que você está bicuda? Estou chegando agora, já está com esse bico aí pra quê? E começou, então, ela não aguentou, jogou água na cara dele. Aí no outro dia chegou: você continua bicuda? E jogou água na cara dele. E assim foi vários dias. Até que um dia ele falou, e ela acabou caindo na água. Porque ele acabou de falar, ela falou lá em engoliu a água. E voltou e continuou fazendo o que estava fazendo. Por que a gente não enche a boca de água? Vocês já assistiram o filme Nosso Lar? Viu aquele espírito falando com o André Luiz, lá no hospital que o André Luiz estava? Ele estava conversando, ela disse: coloca água na sua boca. Para isso. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Qual que funciona mais? Você fala não. É porque a gente vai ter que falar, né? Vai falar tudo a boca, não é verdade? A gente não fala muito. Às vezes fala até coisa que não precisa. E ainda continua: o que importa crer na existência dos espíritos? O que importa crer na existência dos espíritos? Se essa crença não tornar melhor, mais bondoso, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais consciente na adversidade, aquele que adotou, o que adianta a gente querer se tornar espírita ou seguir qualquer religião, se a gente não traz a religiosidade para dentro de nós? Só para falar que a gente tem uma religião? Porque é bonito sair com a camiseta: sou espírita, graças a Deus, sou católico, eu carrego as marcas do Cristo. É bonito carregar isso aqui? Essa eu carrego as marcas do Cristo é forte, hein? A gente sempre leva uma chibatada aí na rua, a gente chora até, a gente tropeça, bate a unha na quina da porta, a gente começa a xingar. Não é assim que a gente faz? Quem é que já deu uma martelada no dedo e olhou para o céu e falou assim: graças a Deus, acertei o dedo e quebrei a parede? Quem já fez isso? Todo mundo já fez isso, já? Todo mundo já fez isso, né? Então, se ela não nos torna melhor, qual é o nosso papel?
de evolução na nossa caminhada. Comigo, essa é a via pela qual nós temos esforçado para levar o Espiritismo. Os Espíritos continuam nos esclarecendo. Essa é a via pelo qual nós temos esforçado para levar o Espiritismo. A bandeira que arvoramos bem alta é o Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual somos felizes de ver desde já tantos homens se juntarem todos os povos da terra, porque compreendem que está nela a âncora da salvação, a salvaguarda de ordem pública, o signo de uma nova era para a humanidade. A hora que todas as pessoas compreenderem que existe o mundo material e o mundo espiritual, as coisas vão se tornar melhor. Quando o mundo começar a trazer para dentro de nós a necessidade de amparar o próximo, não ficar com essas guerras de querer, eu quero, eu tenho que ter, eu quero possuir, e ser mais do que ter, as coisas vão melhorar. Diga as pessoas pararem de fazer essa roubalheira igual está no governo, que a gente vê todo dia na novela, e fazer uma distribuição de renda para facilitar, dar trabalho, dar dignidade para a pessoa, o mundo vai se tornar melhor. O dia que eles pararem de investir em guerra e investir em educação, em vez de construir armas potentes e construir escolas dignas para essas crianças que estão vindo aí, ó, o mundo vai se tornar melhor. Espero que a gente volte um dia aqui para a Terra, quando ela for um mundo de regeneração. Eu espero. Se vocês me virem no umbral, gente, pelo amor de Deus, dá um cutucão assim, ô, gordinha, bora, sai daí dessa lama, bora. Vocês me erraram. Pode juntar uns 30, porque me levantar não vai ser fácil. Junta uns 30, contrato o guincho, mas me leva dali, tá? Não me deixa lá não vou suprir nada com vocês, tá? E a gente que trabalha com mediunidade, a gente conhece os trâmites, né, senhor? E ainda continua, o movimento espírita, as nossas casas espíritas devem se voltar para a compreensão e exemplificação dos princípios básicos da doutrina espírita. Quais sejam, né? Lembrando que o codificador da doutrina espírita é imperioso, estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar, anotar, meditar, analisar, comentar, interpretar, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. É importante, é imprescindível para a nossa vida. Olha que trio aqui, ó, parada dura, ó. Né? Vamos imaginar que dentro da cabine de paz tem 4 pessoas, 4 cadeiras, igual tem aqui, ó. Uma está Jesus, a outra está o Allan Kardec, a outra está o Chico Xavier e a outra estou eu. Quem vai sentar na minha frente? Eu. Vixe, demorou para responder. Né? Tá vendo tanto nós somos assim? Ah, aquele ali é diferente. Vamos lá. O Sumé está dando passo, faz assim, opa, aquele ali é forte. Né? Tem que faz assim, gente, para dar passo. Acho que é para esquentar o atrito, assim, do positivo e do negativo. Ou fica assim, depois vem bem devagarzinho, assim, parece que está segurando água, se puder derramar na cabeça, não cair. Vai bem devagarzinho, não cair nada, uma gotinha. Não precisa nada disso. São rituais que a gente está colocando e trazendo para o espírito que não convém a gente trazer. Então vamos lá. Então vamos sentir tudo isso aqui. Tá? Deixa eu falar um pouquinho. Kardec. Anderson, Diga. isso aí é convidar para o estudo. Não, por isso que a gente está batendo na terra. Estudar é importante. Qual dia do estudo aqui? Quarta. Toda quarta-feira, gente. Tem um estudo aqui na Serapião Ribeiro. Tá? Na casa espírita que eu trabalho, que é lá na casa de Orives, perto do Rio Formoso, quem morar para lá é toda segunda-feira. Aqui é 24. Morou aqui perto, vem para cá. Começa que hora? 7h30? Lá também começa toda segunda, 7h30. É importante, gente, começar lá de baixo. Ah, mas eu já fiz estudo, eu já estudei há 50 anos atrás. Não tem problema, estudo de novo. Porque se você ler o Evangelho durante um ano, se você for estudar no ano que vem, você vai ler uma palavrinha que você não tinha prestado atenção. No terceiro ano você já vai ver 2. Opa, o que significa isso aqui? Você já vai começar a observar melhor. E a prática vai aperfeiçoando a nossa maneira de ver a vida. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar a doutrina espírita é raciocinar. Através do estudo, a gente consegue raciocinar.
com a verdade e construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Já houve muito, ainda há muito. Eu sonho com o mundo sorrindo, eu sonho com a vida indo, feito um pássaro a cantar.